Então, essa flauta faz parte do currículo. As crianças do fundamental, elas têm aula de flauta, né? Então, a gente já traz esse ambiente para elas, né? Na primeira infância, as crianças, elas convivem com o cântaro, que é um instrumento pentatônico, um instrumento sonhador. A professora pode tocar flauta também, mas a partir do primeiro ano, as crianças já vão aprender a tocar flauta. E é muito legal, porque até na forma de ensinar, né, as crianças aprendem através das histórias, através das imagens. Então, elas vão aprendendo cada notinha através de uma história que a professora conta. Então, é muito legal essa transição, muito gostosa. Posso começar, Sheila? Já conseguiu gravar? Já começou. Então, mais uma vez, né? Todas sejam bem-vindas, todos também. Nós estamos aqui hoje para apresentar nossa escola, né? Para mostrar para vocês brevemente tudo que vai ser passado aqui é um resuminho desse universo tão encantador que é a pedagogia Waldorf, né? E hoje nós vamos apresentar a nossa escola que é uma associação, não sei se todo mundo já sabe, mas é uma associação sem fins lucrativos, e a presença das famílias é fundamental. Então, todo mundo que está aqui, né, faz parte dos conselhos. Na nossa escola, nós temos 3 conselhos, que é a base da nossa escola, né, que ajuda nessa construção. Claro que todas as famílias participam, mas esses conselhos, nós temos as nossas funções, né, muito especiais aqui na nossa escola. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses conselhos, né? Porque nós temos aqui famílias, nós temos professoras, então é um envolvimento, é uma família mesmo, né? Até no nosso grupo está escrito Família Colibri. E esse momento é para a gente apresentar um pouquinho o que cada conselho traz para a nossa escola, né? O que cada família também traz para contribuir. E para a gente começar, eu vou convidar. Aliás, antes de convidar, eu vou explicar para vocês que nós temos 3 conselhos na nossa escola, que é o conselho diretor, o conselho das famílias e o conselho pedagógico. Então, eu vou convidar algumas representantes, né, de cada conselho para poder falar um pouquinho qual é o papel na nossa escola. E para começar, eu vou começar com o conselho diretor. Então, eu vou convidar quem é representante, eu não sei, acho que é Carol, né? Que vai falar um pouquinho, né, desse papel tão importante para a nossa escola. Pode falar, Carol. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. É com muita alegria que nós recebemos vocês também. Meu nome é Carolina, eu faço parte do Conselho Diretor e sou mãe da escola, mãe da Ana, que hoje está no 2º ano do ensino fundamental. Então, a nossa escola nasceu lá em 2015 a partir da vontade, do querer de mães e pais por uma escola, por uma outra escola, uma escola de qualidade, uma escola que não se baseasse nos princípios da pedagogia tradicional. E aí, depois de muitas reuniões, de muitas conversas, de muitos momentos de formação, de muitas costuras, de muitos trabalhos manuais, nós conseguimos fazer nascer essa escola em 2015 ainda, inicialmente como um espaço do brincar, e aí nossa escola foi, né, no seu desenvolvimento, desabrochando, e hoje a gente está no 6º ano dessa escola. Em 2020, nós abrimos o fundamental,
com a turma da Ana, minha filha. Então, o ano passado a gente começou o primeiro ano, esse ano a gente está com o segundo ano, e o ano que vem nós teremos o terceiro ano do Fundamental. E isso é um motivo de muita alegria para nós, né? Nós temos autorização para funcionar até o quinto ano, então a gente espera que, né, nós teremos mais 3 anos aí para chegar ao quinto ano, e quem sabe depois a gente pensa numa ampliação da escola, né? Como a Carol, professora, disse, somos 2 Caróis, né, Carol? A nossa escola é organizada de forma trimembrada. Eu não sei se as professoras vão falar um pouco sobre isso, né, sobre essa trimembração, mas a pedagogia Waldorf, ela se baseia nos princípios da antroposofia, e o Steiner, que é né, o sujeito que pensa junto com outras pessoas e cria a antroposofia, a pedagogia Waldorf, vai pensar em vários âmbitos da vida do sujeito em 3 partes. E isso se reflete na organização da escola também, que está organizada em 3 partes. E nós temos esses 3 conselhos, como a Carol falou, que é o conselho diretor, que está ligado à associação, porque nós somos uma escola privada, mas uma escola uma associação sem fins lucrativos. Então, a escola não tem um dono, não tem uma dona, nós somos os donos e as donas da escola. E isso tem muitas implicações no cotidiano. As professoras vão falar disso do pedagógico, e eu vou falar aqui em relação à gestão da escola. E uma representante do Conselho das Famílias vai falar também de toda essa articulação e envolvimento das famílias. E aí, pensando no Conselho Diretor, porque a escola, né, como eu disse, ela é uma associação, e essa associação é que é a mantenedora da escola, e ela tem esse conselho diretor. Para além da diretora, né, diretora da escola, que é ligada à superintendência de ensino, nós temos essa diretoria administrativa que faz a gestão da escola. E essa diretoria, ela é composta pela presidência, vice-presidência, secretaria e tesouraria. E nessa última gestão, que nós acabamos de eleger esse ano, nós inovamos com uma tesouraria com um mandato coletivo. Então, nós temos uma pessoa que oficialmente é o tesoureiro, mas temos outras pessoas que compõem essa tesouraria. E somos não remuneradas e nem remunerados. É um trabalho voluntário, e nós fazemos reuniões quinzenais. E hoje ela é composta por mães e pais da escola. Aí nós colocamos o nome, que é a Laís como presidenta, a Bruna como vice-presidenta, eu como secretária, o Tiago é o tesoureiro, mas nessa gestão coletiva é o Tiago, a Fernanda e o Jean. E a assessoria jurídica da escola é a Laís também, que é advogada, e a nossa secretária da escola é a Bruna, que vocês vão conhecê-la em outro momento. E aí, qual que é o papel de uma forma bastante rápida, o papel do conselho diretor? Exercer a administração da escola, propor assembleias ordinárias, extraordinárias, propor assembleias para modificação do estatuto da escola, porque nós temos um estatuto da associação que rege toda a escola, né, todos os atos da escola, fixar salários, contratar professoras, funcionárias e demitir funcionárias e professoras também, definir os recursos da escola. Então, semana que vem, inclusive, a gente tem uma assembleia para definição das mensalidades, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso também, né, em relação a essas mensalidades, que hoje a gente tem chamado de contribuições financeiras, e resolver todos os assuntos possíveis. Nós temos também na gestão da associação um conselho fiscal, que, como o próprio nome diz, vai fiscalizar toda essa parte contábil e financeira da escola. É composto também por pessoas integrantes da associação, são eleitos em assembleia,
e também não são remunerados. E hoje nós temos 3 pais que fazem parte do Conselho Fiscal, que é o Antônio, o Ricardo e o César, que hoje não tem mais seu filho na escola, ele já esteve na escola durante a educação infantil, mas hoje ele está no fundamental, numa outra escola, porque ele já está para além do que a gente oferece, né? Ele está no 3º ou 4º ano, se não me engano. E aí, a associação, ela é composta por associados e associadas, que somos nós, né? Para além desse corpo diretor da escola, todos os pais e mães que sentem um chamado para participar mais de perto da escola. E aí, quais são os direitos dessas pessoas associadas da Associação Moara, que é o nome da nossa associação? Participar das reuniões e das assembleias, votar e ser votada para cargos, ter acesso a todas as informações e propor alteração no estatuto da associação. E os deveres, cumprir rigorosamente as disposições, né, do estatuto, acatar as determinações da associação, mas lembra, assim, ressaltando que essas determinações, a gente faz um movimento de tentar fazer sempre de forma consensual nas assembleias, desempenhar os cargos, prestar serviços, né, à escola, e comparecer às assembleias de forma regular. A admissão, né, como é que funciona? Quando a família entra na escola, não é obrigatório que ela se associe, o pai ou a mãe ou alguma pessoa responsável pela criança. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo e bem-vinda. E aí, como é que funciona esse processo? A família, né, o pai ou a mãe, faz uma carta, que a gente já tem um modelinho de carta, faz uma carta e manda para a escola, via secretaria da escola, pedindo a adesão à associação, e aí vem para o conselho diretor, a gente aprova, e aí depois a gente passa na assembleia só para comunicar essa nova entrada, né, de associados e associadas. Então, essa é uma... Seria essa configuração do conselho diretor e das assembleias que está, né, ligada ao conselho, porque todas as decisões, todas não, né, as decisões que envolvem principalmente as questões financeiras e questões mais complexas, elas são passadas nas assembleias, e outras são discutidas em reuniões, que a gente não tem um caráter da associação, mas a gente costuma fazer uma reunião mensal aberta para todos os associados e associadas e também para famílias que não são associadas. Aí eu vou falar bem rapidamente também sobre a economia fraterna, que eu mencionei anteriormente, sobre a questão da mensalidade. E nas escolas Waldorf tem acontecido um movimento muito rico, muito importante, de pensar a questão financeira da escola a partir dos princípios da economia fraterna. E o que é isso, né? Essa frase do Steiner, e aí vocês vão ouvir bastante do Steiner, né, enquanto estiverem na escola, essa frase, ela significa bastante para pensar a economia fraterna, que é onde o indivíduo dá ao outro aquilo que tem e que pode. Né? E quando a gente pensa na economia fraterna e rompe com essa ideia da mensalidade e passa a pensar em contribuições mensais, nós fazemos um exercício financeiro para pensar financeiramente a escola, a partir das despesas, a partir das receitas, mas nós não delimitamos aquilo que a família vai pagar. É a família quem faz esse movimento para pensar, a partir das suas condições, do momento em que está vivendo, com quanto ela pode contribuir para a escola. E aí, pensando que, como eu falei anteriormente, nós somos donos e donas da escola, e nós construímos essa escola, nós... cotidianamente, né, precisamos alimentar essa escola para ela estar junto, para ela estar viva, e aí de forma articulada entre os 3 conselhos.
E nós temos objetivos, precisamos ter objetivos comuns em relação à escola. E um deles é que a gente acolha o máximo de famílias possíveis para fazer parte da nossa escola. E a gente sabe, pelo contexto social, histórico que a gente vive, que as condições financeiras das famílias são diferentes. Então, o princípio da economia fraterna é a família vai contribuir com aquilo que pode. Só que tem um processo para que isso aconteça, né? Não é um processo simples, e porque também a gente não tem essa cultura de pensar dessa forma, né? Imagina, eu posso pagar, eu tenho condição de pagar mensalmente R$1.000, mas tem famílias contribuindo com R$600, eu quero contribuir com R$600 também. Então, não é um exercício fácil, não é algo que culturalmente está na nossa sociedade. Inclusive, a gente vai contra tudo que está posto nesse sistema, nessa sociedade capitalista e desigual que a gente vive. Então, nós estamos pensando, quando a gente pensa numa qualidade da educação, nós estamos pensando em outra concepção de mundo, em outra concepção de sociedade, e a gente vê isso como um avanço muito grande e um ensinamento muito grande para as nossas crianças. Então, a gente coloca a corresponsabilidade pelo sustento da escola, o equilíbrio financeiro da escola. Então, a família, nós colocamos lá embaixo o exercício do ponto de equilíbrio, porque a família, quando ela chega na escola, a Bruna vai mandar para a família um exercício de ponto de equilíbrio, para ela pensar, refletir nos seus gastos, nas suas despesas, na sua receita e nas suas prioridades. Com que ela quer investir o seu dinheiro? E na educação da sua criança, do que a família pode abrir mão neste momento para contribuir para uma educação, para uma escola de qualidade. Então, esse é um processo bastante complexo que nós estamos começando a viver na escola. E aí, quando a família fala, né, eu posso contribuir com X reais, essa quantidade, esse valor, ele vem para o conselho diretor, e aí nós estamos criando uma comissão fraterna para avaliar dentro daquela turma como que está o balanço, o equilíbrio financeiro dessa turma. É possível acolher essa família com este valor de contribuição? Não é possível. Aí a gente vai tentar abrir para, né, ou para o turno, ou para a escola inteira. É possível acolher essa família? E são vários processos que a gente vai fazer para tentar acolher a família com aquele valor que ela pode. Né? Se a escola não puder, em função dos arranjos de contribuições, a gente volta para a família pode rever esse ponto de equilíbrio. Então, é um processo que não é simples, mas é muito rico, e a gente vê que tem sido muito positivo no crescimento da escola. Bom, e aí nós passamos para o Conselho das Famílias, para a apresentação do Conselho das Famílias, que tem um papel também fundamental, vocês vão perceber, na organização da escola, no crescimento da escola, e aí a Isadora vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Obrigada. Obrigada, Carol. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Isadora, eu sou mãe da Anitta, ela está no primeiro ano, é aluna da Carol Almeida. E eu sou participante do Conselho das Famílias, na verdade, da associação também. Eu estou desde lá, quando a escola era apenas uma ideia, né, lá de 2015, venho crescendo junto com essa escola, minha família também. Sempre aprendendo muito, né, sobre e vivendo essa antroposofia mesmo, tanto na escola como em casa. E eu sou, juntamente com outras famílias, membro do conselho. Então, vamos lá, pode passar, Carol, por favor, a apresentação. Eu consigo aqui? Não, né? Bom, acho que ela... passou. Então, o conselho, ele é uma ponte, realmente, entre as famílias e a escola, né? Essa outra estrutura
do conselho diretor e da associação. A gente faz essa ligação. E a gente tem, cada turma tem um representante e a gente tem o conselho, onde cada um vem, né, trazendo o que acontece ali na turma para as nossas reuniões. A gente tem reuniões periódicas e a nossa maior comunicação hoje, pelo fato da pandemia, né, é através de um grupo no WhatsApp. Então, hoje a gente tem 7 integrantes, 7 famílias, a Fernanda, eu, a Mirella, a Michele, o Igor, que vai fazer uma breve apresentação daqui a pouco para vocês, a Bruna e o Rafael. Bom, pode passar, Carol, por favor. E o conselho, ele é composto assim, para pensar e organizar ações para envolver as famílias. Então, ele tem essa função, né, de mobilização social, vamos falar assim. Nos tempos, né, antes da pandemia, a gente fazia muitos eventos presenciais e ali realmente acontecia aquelas trocas mesmo, né, as festividades, juntamente com o conselho pedagógico e tal. Com a pandemia isso ficou, obviamente, mais restrito, mas ainda acontece no âmbito virtual. Assim, agora está começando a acontecer algumas ações pontuais, porque a gente... uma das funções é realizar os eventos, né? Então, tanto bazares, oficinas, mutirões, a gente procura realizar, tanto para envolver, quanto para arrecadar fundo também para a escola, que esse balanço aí financeiro, para a gente ajudar, né, nesse equilíbrio financeiro. E também promover ações que divulguem a escola para outras famílias, como vocês, por exemplo, Portas Abertas, que está sendo realizado hoje, né? Isso é uma ação, tudo bem integrado, né? O Conselho das Famílias, que ajuda o Conselho Diretor, com o Conselho Pedagógico, é tudo, né? É trimembrado, mas também é integrado. E outra função super importante do Conselho são os estudos, né? Porque a gente tem essa base da antroposofia, da pedagogia Waldorf, e tem muito, assim, a gente tem muito, vamos dizer, material, né, para a gente aprender o que é isso em vários âmbitos, né, não só da pedagogia, não só da educação, mas em âmbito econômico, em âmbito social. Então, o Conselho também tem essa função de fazer os grupos de estudos. Carol? E eu acho que o principal, né, do conselho é isso, é o envolvimento das famílias na escola, que foi o que a Carol falou, é uma oportunidade, né? Às vezes a pessoa não quer ser associada na Moara, mas ela pode fazer parte do conselho, e ali é uma oportunidade que ela tem de participar realmente da escola, e de trazer sugestões, e de movimentar, fazer esse movimento junto com os outros conselhos. E é muito legal a gente pensar que a gente tem essa oportunidade de ser exemplo para as crianças, né? Porque a gente também está fazendo. A gente está resolvendo conflito, a gente está ali trabalhando junto, a gente precisa, né, de movimentar isso na gente e ser um exemplo também. Então, a gente faz isso, é uma oportunidade de fazer isso no Conselho das Famílias, né? E como, só para frisar, o grupo de estudos é realmente bem importante, o Conselho das Famílias precisa até movimentar mais isso, porque é fundamental esse embasamento, né, teórico, também norteando as nossas ações. E agora eu queria pedir para o Igor, que é um pai que é mais recente na escola, né, legal, porque eu já sou uma mãe aí mais antiga, junto com a Carol, e o Igor é um pai recente, para ele falar um pouco como tem sido essa experiência, né, Igor, para você como pai dentro da nossa escola. Olá, bom dia, eu sou o Igor, eu sou o pai do Noah, que está no primeiro ano da educação infantil.
A gente está aqui, está na escola desde fevereiro, e apesar da confusão que tem rolado devido à pandemia, essas coisas, a gente não tá conseguindo fazer tudo o que queria participando na escola, assim. Mas o que tem feito até aqui é bem legal, traz muita gente para a escola, porque assim, quando a gente procurou a escola, a ideia era quebrar esse ensino tradicional que tem e respeitar a maturidade da criança, no caso, que é o Noah, ele está com 7 anos. E a escola, a gente vê que no dia a dia tem isso, respeita muito essa maturidade e trabalha muito isso. Ele não precisa sair escrevendo agora, sair lendo agora, não é o momento ainda. Vão trabalhando isso, a escola vai trabalhando isso dia a dia. A gente vê cada dia uma evolução legal e delicada do desenvolvimento dele, assim, é muito bom presenciar isso. E outra coisa bem legal também que a escola traz é fazer você pensar nela todo dia. É muito louco, porque assim, às vezes a gente pensa na escola quando leva e quando vai buscar. Mas nessa pedagogia, no Jardim de Colibri, a gente está todo momento pensando na escola, por causa dos conselhos também, que você está participando, eles te chamam para você ser uma voz ativa ali, para refletir isso na educação do teu filho. Isso é muito bom. Eu tô achando muito legal essa questão de tá de segunda a domingo pensando na escola do meu filho, que é uma coisa muito, muito, muito satisfatória você ver, você poder participar disso, tá ali construindo cada tijolinho, sabe, dessa associação. É bem legal. Bom, Pode o que a passar. gente tinha do Conselho das Famílias para dizer é isso. A gente fica também à disposição, né, de conversar de família para família, se alguém sentir essa vontade, é só procurar a gente. É muito bom ouvir esse relato, né? Tanto da Izzy, que está na escola desde o início, quanto do Igor, que chegou agora e já está encantado pela nossa escola. Eu acho muito legal essa troca que acontece entre as famílias, né? Porque uma coisa é a professora conversar com a família. E também é muito importante quando a outra família mostra, né, como foi essa transição, né, de uma escola tradicional para a escola Waldorf. E compartilha mesmo como é transformador, né? Conhecer essa pedagogia, conhecer a antroposofia, que legal. E agora nós vamos falar um pouquinho do conselho pedagógico, né? Que é a alma da escola, né? A gente sempre fala que o conselho pedagógico é a alma, é aquele grupo que tem um olhar de muito amor, assim, porque o nosso foco são as crianças, né? Então a gente está o tempo todo pensando nas crianças. Nós fazemos reuniões, toda semana a gente reúne. Cada uma fala, né, da sua sala, então a gente vai compartilhando, vai trocando, e a gente também estuda. Então, mesmo depois, né, nós estamos aí nessa formação, Waldorf, mas mesmo depois de formar, os estudos não param, porque na antroposofia é um estudo para a vida toda. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, e quando a gente vai entrando nesse universo, a gente sente, né, que não é só aquilo, né, que é passado para a gente. Tem um mundo aí que dá para a gente mergulhar. E como eu disse, o nosso foco é a criança, então a gente está pensando desde a estrutura física, assim, seja nos brinquedos, se está ok para as crianças, o que a gente precisa adaptar. Então a gente passa para o conselho diretor, né? Se a gente precisa fazer alguma mudança na escola, ou se está faltando alguma coisa, ou se precisa tirar, nós compartilhamos com o conselho diretor, então, né, algumas pessoas vão pegando essas funções aí de pensar mesmo o que precisa organizar, o que precisa mudar. Então a gente cuida dessa parte física, né? E também de acolher as famílias e explicar para as famílias, né, como é o nosso trabalho, como é a educação infantil, como é o ensino fundamental na escola Waldorf, e compartilhar um pouco do nosso dia a dia. Então, para isso, nós professoras
vamos compartilhar com vocês, os professores do infantil e depois do fundamental, um pouquinho de como é o dia a dia, de como funciona, né, essa educação infantil, esse ensino fundamental, e para vocês ir sentindo também, né, e conhecendo cada professora e observando como a gente trabalha. Então, para começar, eu vou convidar a Josi. Josi, tá me ouvindo? Tô sim, tô aqui. A Josi vai falar um pouquinho com vocês. Bom dia a todos e todas. Bom, meu nome é Josiane, né? Todo mundo me chama de Josi. Eu sou professora no Jardim Colibri desde o começo de 2019, com uma turminha de maternal. E também sou mãe da Helena, que é aluna da professora Ana, que é professora do infantil da turma da manhã. E a minha experiência na escola tem sido uma caminhada assim, muito, muito bonita e muito rica, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com maternal lá 1 ano e 2 meses presencial, e depois, infelizmente, chegou a pandemia e mudou tudo, né? E aí a gente foi para esse desafio do distanciamento, onde foi realmente um desafio, porque a gente acredita que a educação infantil, ela precisa desse contato muito próximo com a professora e com as outras crianças para que ela seja efetiva, né? E aconteça de uma maneira muito satisfatória. As crianças do maternal, a gente fala que são crianças de 1 a 3 anos, e o que a gente faz, que a gente preza, né, na educação infantil, foi uma frase que eu conheci logo assim que eu entrei na escola, porque é proporcionar um ambiente para onde a criança possa se desenvolver de uma maneira tranquila e que ela possa conviver com um adulto digno de ser imitado. Quando eu conheci, só um instantinho, filho. Quando eu conheci essa frase, eu fiquei assim assustada e ao mesmo tempo motivada a ser esse adulto para as crianças lá da escola. E aí eu comecei na escola com essa turminha de maternal e foi uma experiência muito, muito bonita, porque eu vinha de escola, a gente chama de tradicionais, né? E é tudo muito diferente. Então, assim, a escola, ela tenta proporcionar para a criança, né? Rudolf Stein vai dizer que essas crianças pequenas, né? Os menores, o ideal seria que elas estivessem no contato com a família, né, na casa, com as suas famílias, o maior tempo possível que elas pudessem. Só que a gente traz tudo que Rudolf Stein para a nossa realidade, para o nosso contexto, para a sociedade onde a gente vive, e a gente sabe que isso não é possível, que todo mundo tem suas ocupações, seus trabalhos, e as pessoas buscam escolas. E por que uma escola Waldorf, né? Porque é onde a criança, a gente busca proporcionar para a criança uma sala estruturada onde ela se sinta bem acolhida e bem recebida e à vontade, de maneira que ela sinta que é uma extensão da casa dela. Então, assim, eu vou mostrar algumas fotos aqui só para exemplificar minha fala daqui a pouco, mas a gente busca trazer cantinhos para as crianças onde elas possam sentir aconchego, para que elas não sintam assim, como a gente diz, um ambiente quente, né? E as cabanas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu tenho algumas fotos. Essas fotos são até da escola onde não é nossa sede hoje, tá, gente? São fotos de um período antes da pandemia. Então, vocês vão, só para contextualizar, que as crianças estão em outro, né, sem máscara, com brincadeiras mais próximas, porque é o que acontecia antes. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar algumas fotos para vocês, que eu abri aqui. Tá aparecendo, Carol? Ou alguém? Agora sim. Ah, tá. Ó, tem essas fotos aqui, que são de uma atividade que a gente fazia com as crianças na época da Páscoa, né? Com a lã. Lá no fundo dessa foto dá para aparecer uma cabaninha. Essa foto também é muito legal, que são os cantinhos que a gente faz dentro da sala de maternal, geralmente, né? Que a gente busca fazer os cantinhos com utensílios de cozinha, quartinho. Tem um aqui, olha só, as xicarazinhas, onde a criança pode brincar de fazer chazinho, fazer as comidinhas
tem uma bonequinha de tecido também em cima da poltrona. Os materiais também que a gente usa, ó, aqui dá para ver alguns materiais. A gente busca sempre proporcionar à criança o contato com o material natural. Então, nas escolas Waldorf, geralmente, a gente não vai ter brinquedo de plástico, tudo. A gente traz brinquedos de madeira, brinquedos de tecido, brinquedos que têm uma durabilidade maior, né? E onde as crianças têm a oportunidade de estar em contato com aquilo que é natural, menos artificial possível. O que eu queria falar, eu vi essa foto, que era no jardim da nossa antiga, né, sem ser essa que estamos hoje, de como é importante as crianças estarem com outras crianças, né? Como é rica essa troca, como é importante, como elas se desenvolvem no contato com outras crianças. As crianças que têm primos, elas têm essa oportunidade dessa troca, mas hoje, infelizmente não, né? As configurações das famílias hoje são famílias menores, né? Eu tenho uma filha, a maioria das famílias tem 2 ou 3, então o contato com outras crianças fica um pouco restrito, e ainda mais no período de pandemia, né? Essa também é uma foto da nossa antiga salinha. Aqui era um circuito que a gente fez dentro da sala, né? As crianças mesmo montaram, fizeram, e colocaram as cadeirinhas, e aí as cadeirinhas viraram ponte, depois virou a cadeirinha de lugar, ela virou um trenzinho, onde cada um sentava no vagão. Aqui as brincadeiras, observam que são as panelinhas, essas panelinhas mesmo que a gente usa em casa, né? Não falo que os brinquedos são brinquedos de verdade. E aqui era uma foto deles brincando na cozinha, né? E é uma experiência muito interessante também de aí, quando você escuta as crianças conversando, você vê elas, vou voltar aqui para a minha tela, porque são só essas fotos, viu? Quando a gente pega esses flashes, né, das crianças conversando, aí você vê que ela traz aquilo que ela faz em casa, né? Ela imita os adultos, e é muito rico isso. Então, às vezes, é de uma família que o pai cozinha, né? Então, não, eu tô aqui fazendo, e aí ela tá lá picando o alimento da maneira que a criança faz, que ele vê fazendo em casa. É por isso que no maternal a gente tem muito isso de a criança imita o adulto. Então, a gente busca nas músicas das épocas um tom mais leve, mais sutil, os nossos gestos, né, dentro da sala de aula, ser gestos mais leves. A gente busca proporcionar um ambiente tranquilo para essa criança, que a antroposofia vai dizer, né, que está encarnando, que ela está chegando, né. Então, é tudo muito tranquilo, o nosso tom de voz é um tom de voz mais baixo. As músicas que a gente canta são músicas que trazem tranquilidade. Quando, naturalmente, né, a gente busca sempre alternar a brincadeira entre dentro e fora, que é o que a antroposofia também vai dizer, que é o exercício da nossa respiração, né? Inspirar e expirar. Então, a gente brinca dentro e brinca fora. E a gente valoriza, é importante frisar isso, que quando eu cheguei na escola foi uma das coisas que mais me impressionou, né, há 3 anos atrás, que é do livre brincar. Quando a criança está brincando ali no quintal, a gente busca sempre deixar a criança brincar em contato com a natureza, em contato com terra, barro, para ela sentir verdadeiramente os elementos naturais. Ela não está brincando de mentirinha, né? Como a gente fala, é mentirinha. Não, ela está brincando de verdade. Ela está trazendo toda a verdade dela, a essência dela para a brincadeira, né? Então, quando a gente está observando uma criança brincar, seja ela sozinha, porque os pequenos brincam, geralmente eles brincam perto, mas brincam sozinhos, né? Só depois que eles vão crescendo, que eles vão interagir numa brincadeira só. A gente consegue, não limitando o tempo dela, agora nesses 20 minutos a gente vai brincar, sempre dirigindo, sabe? Como geralmente a gente vê. Como a gente sempre vê o adulto dirigindo uma brincadeira. Lá no jardim a gente deixa a criança, não que a gente não interage, não brinque, não interage com a criança, mas a gente deixa a criança liderar a brincadeira, deixa ela iniciar a brincadeira, né? E, claro, a gente faz intervenções que, dentro daquilo que a pedagogia nos orienta, dentro daquilo que é necessário, mas a gente faz as interações permitindo que a criança expresse o seu livre, se expresse na brincadeira, né? E aí tudo bem ela brincar. E aí é muito rico, porque você está num jardim, num quintal, com árvore, areia,
toquinhos, que é o que a gente geralmente oferece para as crianças. De repente, você vê que uma criança está brincando com uma varinha, ela caiu da árvore, um galho, e aquela varinha é uma varinha mágica. E agora ela tem o poder de transformar o seu amigo em outro bicho. E aí, de repente, não é mais uma varinha mágica, né? Aquele virou um cavalo. E assim, nesses primeiros setênios, né, que a gente também divide a idade de setênios, que a criança precisa experimentar que o mundo é bom, o mundo é belo e o mundo é verdadeiro. E tudo que elas experimentam nesse primeiro setembro, enquanto brincar, enquanto permitir-se, né, ser o que a sua imaginação lhe permitir que ela seja, aquilo vai refletir nos próximos anos dela. É um estudo bem assim, mais prolongado. Estou tentando enxugar um pouquinho aqui para o maternal, porque logo menos, né, vou passar a fala para a Ana, e aí ela vai falar um pouquinho mais das crianças um pouquinho maiores. Então, voltando a minha fala um pouco mais para o maternal, que é onde eu tenho mais experiência e onde domino mais. Hoje a nossa turma é mista, então é um desafio também de proporcionar atividades, né, para as crianças de idades diferentes. Mista que eu falo que na minha turminha tem criança de 1 a 5 anos, né, então tem atividades diferenciadas. E, bom, o que eu queria trazer do maternal era um pouco disso, e dizer também que estou à disposição das novas famílias que estão chegando, alguma dúvida, quiser procurar também, dizer da alegria de poder fazer parte do Conselho Pedagógico e da Escola Jardim Colibri, né, há já quase 3 anos, que é um crescimento diário, e o ano que vem tem novidade boa por ali, então as perspectivas são as melhores possíveis, né, para a nossa escola. Mesmo dentro desse novo normal, a gente está com um pensamento muito positivo de crescimento para a escola, né, de receber bastante de diversas famílias novas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, desde já. Acho que eu posso passar a fala para você agora, né, Ana? Desculpa se eu falei rápido. Eu vou estar. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Ana, sou professora nesse momento da educação infantil no turno da manhã. E aí, como a Josi falou, a gente está agora com as turmas mistas. Então, a gente está trabalhando com turmas de jardim e maternal. A Josi trouxe um pouco dessa vivência do maternal. Eu vou tentar me focar um pouco mais na vivência, na experiência que as crianças têm no jardim, lá no Jardim Colibri. As crianças de jardim são crianças de 4, 5 e 6 anos. E aí a gente busca trabalhar com elas um movimento de expiração e inspiração. Então, nesse movimento, a gente vai direcionando as brincadeiras de forma que elas sejam, as brincadeiras, a rotina, o nosso planejamento, de forma que ele seja, em alguns momentos, mais contraído e em outros momentos mais expansivo. Porque a gente acredita que tem algumas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança do primeiro setênio, que a gente fala muito, que é essa criança do 0 aos 7 anos. E aí, alguns desses preceitos que são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança é o equilíbrio e o ritmo. E aí, nesse ritmo, a gente vai trabalhando a respiração da criança, vai trabalhando os momentos de calma, os momentos de brincadeiras mais expansivas. Então, a gente tem no jardim um momento de atividades dentro da sala e um momento de atividades externas, e a gente vai alterando esses momentos para que as crianças possam ir sentindo ali, junto com a sua respiração, junto também com as estações. Eu vou falar mais um pouco sobre a forma como a gente trabalha as épocas, mas aí a gente tem esse momento primeiro do brincar dentro. No brincar dentro, as crianças estão dentro de sala de aula, elas têm atividades mais direcionadas, elas vão fazer a aquarela, que é algo da criança do jardim. As crianças do maternal ainda não fazem aquarela, as crianças do jardim já começam a fazer aquarela, elas fazem pinturas com tintas, pinturas com barro, pinturas com outros materiais naturais também, com urucum. A gente trabalha muito a massinha, né, para trabalhar essa coordenação motora. A gente trabalha bastante culinária na pedagogia Waldorf, a gente gosta de ir para a cozinha, de cozinhar com as crianças. Nesse momento de pandemia agora, a gente não pode trabalhar a cozinha, então a gente tem feito massinhas com as crianças, a gente faz tudo com
produtos bem naturais, tudo comestível, coisas de cozinha, coisas que não são tóxicas, pensando sempre na saúde das crianças. E no jardim a gente tenta respeitar muito essa questão da nutrição da criança, tanto da alimentação, quanto do que ela vê, do que ela ouve, são coisas que são muito importantes para nós. E aí a gente sempre tem produtos naturais, a Josi falou um pouco, a gente tem os brinquedos não estruturados. Então, a gente não dá um brinquedo pronto para a criança, a gente dá um brinquedo que dá a possibilidade para ela de construir o mundo com aquele brinquedo. Então, vocês vão ver na escola que a gente tem muitos bloquinhos de madeira, muitas espinhas, muitas sementes, galhos, e a gente brinca muito com folhas, e vai construindo a partir desse ambiente natural, trabalhando a interação da criança com a natureza, porque a criança pequena e até a gente está muito conectado com a natureza, e aos poucos, até por conta de como funciona a nossa sociedade, a gente vai se distanciando disso, e na pedagogia Waldorf, no jardim, a gente tenta trazer um pouco disso de volta para as crianças. As crianças do jardim, elas estão no momento de preparação, já também para o fundamental. Então, as atividades delas são um pouco mais direcionadas, a rotina delas tem algumas atividades e algumas coisas que a gente não tem no maternal, porque tentando respeitar essas etapas de desenvolvimento da criança, a gente entende que a criança pequena tem uma capacidade de concentração, de foco ainda menor e precisa trabalhar mais o corpo, precisa estar mais no espaço externo, precisa se movimentar mais, liberar mais energia. E aí a gente vai preparando elas aos poucos para elas irem trabalhando essa concentração, o foco, de conseguir estar conectadas a uma atividade por mais tempo. Então, como a gente está agora com as turmas mistas, as atividades são diferenciadas para crianças de cada idade. Então, se as crianças do maternal vão desenhar, por exemplo, por 10 minutos, as crianças do jardim vão desenhar por 15, com 4 anos, por 20, e aí a gente vai, não é engessado assim, mas só para exemplificar, né? Que aí, conforme a gente vai vendo a maturidade da criança, chegando ali para a criança, a gente vai colocando os desafios e as atividades para ela. A professora na escola Waldorf, ela tem que observar muito a criança. Então, a gente entende a criança como cada criança como um ser único. Então, cada criança precisa de um olhar, precisa de uma coisa, precisa de uma atividade, de uma história, de algo diferente, e a gente tem que estar sempre observando para ver o que essa criança, às vezes não com palavras, mas com gestos, com olhares, o que elas estão falando para a gente, e o que a gente precisa fazer para poder contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento dessa criança. No jardim, além das atividades de pintura, de aquarela, como eu falei, a gente está preparando essa criança para o primeiro ano, para o segundo ano e para o ensino fundamental, para o momento em que eles vão ficar mais na sala, que eles vão começar a escrever e usar outros giz. A gente usa um giz de bloquinho com as crianças, e aí eles vão receber o giz de bastão só no primeiro ano, então a gente tem que trabalhar muito esse movimento dos dedos, a coordenação motora fina, e a gente faz isso através de materiais como lã, ecomalhas, e a gente faz o crochê e tricô com as crianças na escola. Até separei uma foto aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Só um minuto, gente. Você sabe que não. Aqui. Compartilhar a tela. Não. Tá, gente, meu computador travou aqui, eu vou ir falando, e aí, quando eu conseguir, eu mostro para vocês as fotos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ô, Ana, se você quiser me mandar, eu apresento aqui. O meu computador ele deu uma travada aqui, Carol, e eu tô ouvindo vocês, mas não tô vendo as coisas agora. Eu vou continuar falando e vou tentar mandar para vocês. Mas aí, como eu estava falando, a gente faz o tricô, a gente faz crochê com as crianças, a gente faz esses trabalhos manuais, e aí eles também vão evoluindo conforme as crianças vão crescendo. E aí as crianças do maternal, eles ainda não fazem os mesmos trabalhos da mesma forma, e as crianças do jardim, elas já começam a fazer o tricô de dedos e o crochê também, tudo com os dedos, a gente ainda não usa as agulhas, a gente trabalha com os dedos e vai ensinando. E outra coisa que a Josi falou que é muito importante é a questão da imitação. Essas crianças do primeiro setênio, eles aprendem através da imitação.
Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura. Então, quando eu vou ensinar o crochê e o tricô, geralmente eu sento junto com as crianças, e aí primeiro eu mostro para elas, e aí eu falo para elas, olha a minha mão, olha como eu estou fazendo, e tudo por meio de histórias. A gente nunca dá uma ordem para uma criança, a gente nunca dá uma ordem mesmo, falar, olha, agora a gente vai fazer isso. Quando a gente vai iniciar uma atividade, a gente tem uma história, a gente conta uma história, canta uma música, para ir levando a criança para aquele momento. E geralmente, como a gente tem sempre as músicas de cada momento, eles sabem o que vai acontecer. E essa rotina, saber o que vem depois, é algo que tranquiliza muito a criança. Então, a gente sempre cuida muito da nossa postura e tenta fazer junto com eles. Então, nesse momento que eles estão fazendo os trabalhos manuais, eu vou estar junto com eles, vou fazer junto com eles vão observar. Às vezes, a gente até pega ali um pouco das mãos, eu pego a minha mão e vou fazendo o movimento junto com eles, e aí a gente vai contando a história. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o crochê com os dedos, e aí a gente faz um movimento que passa a linha em volta do dedo. E aí a gente puxa, eu conto para eles, por exemplo, que são os duendes, e aí eles vão trocando os cachecóis, e aí o cachecol fica velho, eles trocam, tem sempre uma história. Na aquarela também a gente trabalha por meio das histórias, que aí a gente vai trazendo para o imaginário da criança toda essa atividade, trabalhando esses aspectos físicos, aspectos emocionais, aspectos interacionais, mas sem dar isso de forma dirigida, trabalhando mesmo de forma lúdica, para que o que a gente ensina possa tocar a criança mais do que ela ouvir, ou ela aprender, ou ela saber o que ela tem que fazer. Essas coisas, elas vão surgindo naturais nas crianças, eles sabem os momentos de cada coisa, eles também cobram da gente quando a gente se atrasa, quando a gente não consegue fazer exatamente da forma como a gente pensou, porque a partir do momento que eles conhecem já a rotina, eles vão se sentindo mais tranquilos e vão se preparando. Através do desenho, a gente vai vendo a maturidade da criança. Então, a gente vê que cada criança de cada idade desenha de uma forma, traz um desenho, usa as cores, usa o giz de uma forma. E aí, aquela criança que já está ali nos 6 anos, que está se preparando para ir para o ensino fundamental, ela muitas vezes ela apresenta os desenhos mais estruturados. Como a gente não alfabetiza a criança no primeiro setênio, a gente está preocupado com esse desenvolvimento corporal, com essa criança aprender a lidar com algumas das suas emoções, a saber interagir com o outro, com o ambiente, respeitar o outro, respeitar o ambiente, respeitar a si própria, saber os seus limites, saber que ela tem as suas vontades, os seus desejos, os seus momentos, e que está tudo bem, ela ter raiva ou ela ter medo. E aí a gente vai trabalhando tudo isso na criança para que quando ela chegue no momento de ser alfabetizada, de receber as letras, receber os números, ela já esteja fisicamente pronta, já tenha uma capacidade de concentração maior, porque ela já trabalhou bastante essa expansão, já trabalhou bastante o corpo físico, já liberou bastante energia, e aí através dos desenhos e de toda a evolução da criança nesse jardim, nesses 3 anos que ela passa no jardim, a gente vai vendo como ela vai ficando pronta para o ensino fundamental. Eu falei muito da coordenação motora fina, para poder chegar para pegar o lápis, e aí começar a escrever, e aí com relação às letras, a gente sempre conta as histórias, e aí as crianças mesmo, elas vão vendo, observando, elas começam a ver as letras em todos os lugares, que a gente vive numa sociedade letrada, então elas vão pegando isso e vai surgindo essa curiosidade, que é algo natural da criança. E aí, com relação à matemática também, a gente vai ensinar as crianças a contar, e a gente vai trabalhar o equilíbrio, a gente vai fazer isso pulando corda, subindo nas árvores, a gente vai trabalhar muito com as sementes. E aí, entrando mais nessa questão do primeiro ano, eu vou passar a fala para a Carol. Aí eu vou tentar, algumas das fotos que eu queria mostrar para vocês, elas estão no Instagram, eu vou tentar mandar para vocês. As famílias que fizeram inscrição, eu entrei em contato ontem, tem meu contato. Sintam-se à vontade para me mandar mensagens, caso vocês queiram tirar mais dúvidas da escola, estou à disposição. E é muito, como a Josi disse, é muito gratificante estar aqui hoje falando do jardim. O jardim, ele é muito bonito no desenvolvimento da criança, mas ele é muito importante para nós que estamos no jardim, como mães, como pais, como família e como professoras também, que a gente aprende todos os dias.
A gente aprende a respeitar a criança, a gente aprende a enxergar a criança como um outro ser, a entender, a ouvir a criança, que é algo muito importante, que às vezes a gente quer que a criança se desenvolva de acordo com coisas que a gente projeta, que a gente espera, que a gente gostaria, e a gente esquece de ouvir essa criança. Então, a gente busca no jardim sempre ouvir a criança, dar voz à sua imaginação, às suas vontades, aos seus medos, e nessa interação da professora e também com as outras crianças e contribuindo ao máximo para o desenvolvimento de todas elas. E é isso um pouco que eu queria falar. Vou passar a fala agora para a Carol. Caso alguém queira conversar e saber mais, estou à disposição. Eu sou a Carol, professora do primeiro ano. Eu estou na escola desde 2019. Foi o ano que eu já conheci a escola, que eu já me aprofundei na pedagogia, mergulhei, e é um caminho sem volta, gente. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente vai a fundo e quer conhecer essa pedagogia. E é tão lindo que a pedagogia, ela também é um autoconhecimento. Eu falo que na pedagogia, além da gente ensinar para as crianças, além da gente estudar para poder conhecer cada fase, né, o que cada criança precisa naquela fase, a gente também se conhece. Nossa, é muito bom. Vocês que estão conhecendo a escola agora, vocês vão sentir isso, que é um trabalho de autoconhecimento também, antroposofia. E dentro da antroposofia, né, falando assim, bem resumidamente, nós entendemos que a cada 7 anos acontece uma grande transformação no ser humano. E nós chamamos de setênios, né? Então, por isso que a gente fala criança do primeiro setênio, que é a criança, né, que até 7 anos, a criança do segundo setênio. Então, a cada mudança de fase, algo acontece nessa criança. E a gente tem que estar preparado para lidar com o que vai chegar, porque a cada transformação é uma fase nova, é uma nova demanda, então a gente vai se preparando para receber essa criança, né? Então, essa criança é o todo, né? Na pedagogia, a gente trabalha do todo para o pequeno. Então, a criança começa subindo nas árvores, trabalhando essa coordenação motora, que é o que a Ana disse, né? Fazendo esse movimento dos braços, levantando, pulando, para depois esse movimento ir se aperfeiçoando até chegar nesse movimento aqui, né? Então, por isso que é muito importante a criança do primeiro setênio se movimentar, ter o livre brincar, explorar os sentidos, né? Então, andar descalço, pisar na terra, na água e sentir todas as sensações que ela pode, para quando ela chegar no primeiro ano, ela conseguir se concentrar. Porque é muito importante. A gente fala, né, na pedagogia, o que é mais lindo é que as crianças que chegam no primeiro ano, elas chegam com vontade de aprender, sabe? Então não é algo que a gente coloca para a criança e é uma obrigação, ai, porque eu tenho que fazer. Não. As crianças, elas olham para a gente com os olhinhos brilhando, querendo saber o que essa professora vai me ensinar, o que eu vou aprender, né? Porque as crianças que entram no segundo setênio, elas estão nessa fase de veneração. Então, elas admiram a adulta, elas admiram a professora, né? E, nossa, essa professora, ela vai me ensinar coisas que os adultos já sabem, e eu vou aprender com ela. Então, é como se fosse uma anciã, né, a professora. Muito linda essa relação, porque eles admiram mesmo. E eu tenho muito feedback das famílias, né, que falam comigo, nossa, se a Pro falou, tá falado. Não há quem diga mais nada que mude de ideia. Então, o nosso papel, ele é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado, não só as professoras do primeiro setênio, mas também as professoras do segundo, né, a forma de falar. Então, tudo que eu ensino para a criança tem que ser verdade para mim. Então, como eu sou no meu dia a dia, né? Então, as crianças que chegaram agora, que estão nessa fase de veneração, elas estão prontas, porque elas se movimentaram, certo? Na educação infantil, elas exploraram os sentidos, então agora elas estão prontas para receber esse presente que é a alfabetização,
né? Então, as crianças, elas vão aprender através das imagens. Então, por exemplo, eu vou ensinar as letras para as crianças e a apresentação de uma letra, ela dura 3 dias. Aí muita gente fala assim, nossa, mas você vai ficar 3 dias apresentando uma letra, não vai perder tempo. E, na verdade, a gente trabalha as outras letras também, né? Mas o foco, né? Porque primeiro a professora conta uma história, depois eu vou trazer uma imagem que tem relação com a letra, para depois surgir a letra. E as crianças, elas vão aprender o som, né? Então, eu não falo o nome da letra. Primeiro elas aprendem o som e depois elas vão descobrir que esse som tem um nome, né? Esse som tem um nome, o P tem um nome que é a letra P, enfim. E aí elas vão se descobrindo e encantando com esse universo. Essa alfabetização, ela acontece até o 3º ano. Então, as crianças têm até o 3º ano para serem alfabetizadas. Não tem uma pressão. Então, a criança do 1º ano, ela não precisa, não é uma obrigação que ela saia do 1º ano lendo, né? Porque na antroposofia, na pedagogia Waldorf, a gente entende que cada criança tem o seu tempo e a gente respeita, né? Claro que a gente observa a criança todos os dias, porque essa avaliação é feita diariamente. Então, na pedagogia Waldorf, a gente faz muitas reuniões individuais, porque são nessas reuniões que a gente vai entrar nesse universo daquela criança, daquele ser, né? Então, na pedagogia Waldorf, nós professoras ficamos bem próximas das famílias. Então, a gente vai na casa das famílias, a gente cria essa intimidade. Por quê? Porque eu preciso conhecer essa criança. Não só essa criança que chega para mim na escola, mas como é a vivência dela com a família. Então, a gente faz uma reunião quando a criança chega no 1º ano, e nessa reunião a gente pergunta até como foi o nascimento da criança, para vocês terem uma noção de como é forte essa conexão que a gente tem, né? E a professora que recebe essas crianças no 1º ano vai acompanhar durante 8 anos. Então, é tão lindo, eu fico até emocionada, assim, de imaginar essa conexão durante tanto tempo, né, que a gente cria com essa criança. Então, eu vou conhecer essa criança inteiramente, né? Eu vou saber que essa criança tem mais habilidade em algum aspecto, outro ela tem mais dificuldade, mas então a gente não cobra isso da criança, né? Ela não precisa ser boa em tudo. A gente entende que a criança tem mais facilidade, né? Seja em letras, ou então em matemática, ou em trabalhos manuais, na música. Tem criança que ama a música, e por isso a gente não tem a prova, né, que é feita nas escolas tradicionais, que a prova ela limita a criança, né? Eu vou limitar a criança, então aquele dia talvez a criança nem ela acordou mal naquele dia, ela vai fazer uma prova, ela é boa nos números, mas naquele dia não estava legal. E aí, como que eu vou colocar a criança dentro de uma caixinha, né? Assim, dizer que ela é ruim ou que ela não foi boa o suficiente naquele dia. E os outros dias, né? Que a criança está ali fazendo as atividades. Por isso que a gente fica com a criança durante 8 anos. Porque é um contato muito. É muito íntimo que a gente tem com a criança, é muito profundo mesmo. Então, a gente leva as crianças para o sono quando tem alguma questão, a gente acorda pensando nas crianças. E esse momento essa fase, né, esse 1º ano que elas estão sendo alfabetizadas, as crianças precisam de concentração, né, para elas poderem absorver o que a professora está trazendo naquela aula, e na aula principal, que a gente chama, ela dura 1h30. Então, todo o nosso ritmo também é pensado, né, em inspiração e expansão, porém, agora, esse momento de concentração, ele é maior. Então, por isso é importante as crianças brincarem muito na educação infantil, porque senão ela vai chegar no ensino fundamental e o corpinho não vai estar pronto, o corpinho vai ficar mexendo. Sabe aquela criança que não para na cadeira, que mexe para um lado, mexe para o outro, e
e a professora está falando e ela levanta. Por quê? Às vezes a criança ela nem tem consciência, o corpo vai se movimentando porque o corpo ainda precisa. Então, assim, eu acho uma tortura o que as escolas fazem com as crianças de alfabetizarem elas tão cedo, sabe? Tão cedo. E para quê? Para quê? Que corrida é essa que as crianças têm que estar, que elas precisam aprender a ler o mais rápido possível, né? Sendo que no fundamental, quando as crianças estão prontas, tudo isso acontece de maneira muito saudável, muito natural. Então, a gente apresenta as letras para as crianças, elas vão internalizando e, de repente, no momento dela, ela vai aprender a ler, né? Isso não é cobrado, não é um foco. Vocês estão aqui para aprender a ler. É uma consequência de todo o processo que elas passaram, né? Então elas vão conhecendo as letras, porque é uma curiosidade natural da criança. Ela vai perceber que as letras estão por aí. Elas vão perceber que tem cartazes, que os adultos, né, estão escrevendo alguma coisa. Então essa curiosidade vai aparecer de forma natural, não é algo que é imposto para a criança, né? Então, isso acontece de forma natural e, de repente, ela já está lendo e parece mágica mesmo, né? Porque ela aprendeu no tempo dela. E eu procuro levar isso para as crianças, né? Porque acontece de uma criança ir se despertando antes, né? Eu nem falo aprendendo, porque todas as crianças vão aprender do seu tempo. Mas algumas, elas vão se despertando antes que as outras. E eu sempre falo, né, quando surge, né, que uma criança observa que a outra já está lendo, ou já está observando. Eu sempre falo com elas que não existe em nenhuma escola, nenhum lugar, o dia que todas as crianças vão aprender a ler juntas. Não existe. Cada criança tem o seu tempo. É um segredo que vai aparecer aí. E aí cada criança vai descobrir e vai encontrar, como se fosse, né, um tesourinho que ela vai encontrar ali, que vai aparecer de forma espontânea. Mas não é o foco. Então, nós apresentamos as letras para as crianças durante todo o ano do primeiro ano, elas vão aprender a letra bastão, né, que é a letra maiúscula. Então, elas vão aprender através das histórias, como eu disse, através dos desenhos, das imagens. E como nessa fase a criança está aprendendo por veneração, porque ela acabou de entrar numa fase em que o mundo é belo, tudo é lindo, né? Qual é a beleza desse mundo, né? E eu, como professora, como adulta, tenho que pensar, né, diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, né, atualmente, como levar esse mundo belo para as crianças, né? Como trazer e que seja de forma verdadeira. Então, a gente está sempre trabalhando e buscando para trazer o que é de mais belo para as crianças. Por isso elas aprendem através dos desenhos, né? E a gente faz aqueles desenhos lindos na lousa, e elas ficam internalizando tudo que elas vão aprender no primeiro ano, né? Através de tudo que a professora leva com muito carinho, né? Mas, enfim, de forma resumida, é isso, né? Então, no primeiro ano acontece essa alfabetização que a gente inicia, e claro que as crianças, esse não é só o foco, né? Então, elas têm outras aulas também, tem o tricô, elas aprendem o tricô de agulha, e no tricô a gente trabalha, nossa, vários aspectos, né? A concentração, a coordenação motora, a matemática, gente. É uma delícia, porque até para a gente fazer um trabalho de tricô, a gente precisa contar, né? Eu preciso de saber quantos pontos eu preciso colocar naquele trabalho. Então, as crianças estão contando o tempo todo, e é muito lindo que elas estão contando os pontos, e ai, eu tenho 15, eu preciso chegar em 20, quantos eu preciso? Então, a gente trabalha matemática em todo momento, assim, todo momento. A matemática é muito divertida por isso, né? Porque a gente trabalha brincando e fazendo trabalhos manuais, e além do tricô também, as crianças têm aula de música, né? Como eu falei no início, aula de flauta, tem os desenhos dirigidos e aquarela onde a criança pode trabalhar e se sentir, e eu sou suspeita, né? Mas é muito lindo mesmo esse trabalho. E esse primeiro ano é mágico, né? As crianças, quando chegam no primeiro ano,
elas passam por um arco de flores, tem uma cerimônia muito linda, onde a professora está esperando as crianças, né, nesse arco, e elas vão assim, de coração aberto para saber o que tem aí, né? Qual é o segredo aí do primeiro ano? O que eu vou aprender, né? Mas é muito lindo esse trabalho, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, sou muito apaixonada por essa pedagogia, por essas famílias, né? Essas famílias do primeiro ano que são tão unidas. E eu falo família e eu me coloco junto porque é como se nós fôssemos mesmo uma família, né? Porque a gente tem algo muito em comum, que são as crianças. Então, as famílias estão ali pelas crianças, eu estou ali pelas crianças. Então, a gente consegue dialogar muito bem, né? E para as famílias que estão chegando agora também, eu me coloco à disposição para conversar, para tirar dúvidas sobre aprofundar mesmo nessa forma de alfabetizar, né? Porque aqui a gente fala brevemente, mas eu posso me aprofundar se alguém tiver alguma dúvida muito específica, ou até quiser me perguntar agora também, pode perguntar. E é isso. Esse trabalho é muito lindo e esse trabalho continua, né, durante todos os anos. E agora eu vou chamar a Sheila, que é professora do segundo ano, para falar um pouco desse trabalho, né, que a gente continua durante todo esse ensino fundamental. Tá bom? Então, Sheila. Obrigada, Carol. Olá a todos e todas, bom dia. Eu imagino que vocês devem estar percebendo pelas falas das professoras, das colegas, né, como a gente cuida desse percurso da criança, desde quando ela entra na escola, lá no maternal, até o fundamental, que é onde a gente está no momento, né? Todo é um caminho muito bonito e muito bem pensado no desenvolvimento integral da criança, individual dela, mas também pensando na coletividade, né? Por isso, desde o princípio da escola que a gente quer, a gente está pensando na criança e construindo essa escola para atender às suas necessidades de desenvolvimento. Então, a fala da Josi, da Ana, da Carol e agora a minha também, vai construindo esse caminho da criança que a gente vai ajudando a se desenvolver na escola Waldorf, né? Eu sou professora do segundo ano e contar para vocês que é a minha primeira experiência numa escola Waldorf, né? Eu sou professora há muito tempo já e esse ano eu tive, então, esse presente de conhecer essa escola, de conhecer essa maneira diferente de trabalhar, né? E eu sempre, toda reunião que a gente tem, assim, eu sempre falo que fico encantada, porque também é uma oportunidade de seguir aprendendo, né? A gente, em qualquer escola que a gente esteja fazendo o nosso trabalho, a gente segue aprendendo. Mas na Waldorf, eu tive, então, a oportunidade de olhar por outros ângulos o desenvolvimento, a aprendizagem e também o ensino, né? A gente se coloca também como ser, criatura que vai aprendendo dentro dessa pedagogia. A Carol, a professora Carol do primeiro ano, falou isso, a gente não para de estudar nunca. É uma necessidade que a gente tem enquanto professora de estudar sempre, de estar sempre buscando construir o nosso conhecimento. Aqui no segundo ano, a beleza também da aprendizagem a gente vê nos olhos das crianças todos os dias. É um processo que me encanta. A minha turma, nessa minha turma do segundo ano, a gente tem passado por processos muito, muito lindos. Eu sempre falo com muita alegria dessa minha caminhada também, junto com elas. A professora Carol, as professoras do infantil e a professora Carol veio falando dessa necessidade da criança brincar para se desenvolver, para estarem prontas para quando chegam aqui no ensino fundamental. Realmente, no segundo ano, as crianças elas já estão mais firmes, elas já estão mais preparadas, mais prontas para seguir se alfabetizando, né? E nessa turma, nessa série, né, de segundo ano, as crianças vivenciam experiências muito lindas. O currículo do segundo ano, ele é bastante focado
nas transformações e nos ciclos que a natureza, que a vida proporciona para a gente. E a gente traz essas coisas para as crianças muito também através das vivências, das brincadeiras, através do sentir, né? Elas vivenciam todo o currículo, todo o conteúdo do segundo ano, também ainda muito no sentir. E, assim, a gente, o currículo, tanto do primeiro quanto do segundo, é dividido em épocas, né? As meninas falaram, mas eu gostaria de frisar que as épocas, né? Nosso currículo ele é dividido em 4 semanas, é uma época, né? Em que você trabalha ali com um conteúdo específico, conteúdos específicos naquele período. Por exemplo, a gente não trabalha matemática, português e ciências tudo junto ali de uma vez, na mesma semana. A gente organiza o nosso currículo para que a criança tenha a oportunidade de se aprofundar, de sentir, de vivenciar aquela matéria num período de mais ou menos 4 semanas. E ela vive tudo aquilo e sente parte dessa vivência, desse conteúdo. Passando essas 4 semanas, a gente muda para outra época, depois a gente retorna para essa outra, como no caso da matemática, que a gente trabalha ela agora, depois a gente vai para outra época e volta para ela, porque é importante que a criança ela tenha esse movimento de estar ativa naquele conteúdo, aquele conteúdo dorme, descansa, depois ele retorna em outro momento, para que faça mais sentido para ela o processo, né? Todo do conhecimento da aprendizagem. Aqui no segundo ano, a gente também tem a época de letras. Lá no primeiro, as crianças aprenderam as letras, principalmente através da letra bastão maiúscula, né? No segundo ano é introduzida para elas a letra minúscula. As crianças também têm um processo muito lindo com o desenho de formas, que na pedagogia Waldorf é muito importante esse desenho de formas, que é quando ela percebe que as letras, principalmente elas, as minúsculas, elas são espelhadas, e o desenho de forma auxilia essa criança nesse processo do conhecimento das letras que são espelhadas. Então, é o desenho também que ela vê no mundo o espelhamento das coisas. Então, antes de apresentar o desenho, a gente busca na natureza as folhas, que tem um lado e o outro parecido, a gente busca desenhos, até criações também feitas por nós, né, pelos humanos, mas que demonstram a simetria, que daí ela vai para o desenho e que aí depois ela reconhece isso nas letras também. A gente tem a época da matemática, e na época da matemática, o grande tema do segundo ano são as tabuadas. E vou dizer para vocês, para mim também foi uma grande descoberta a aprendizagem das tabuadas na escola Waldorf, porque é muito incrível, é muito lindo. As crianças vivenciam ela no corpo, vivenciam ela através de histórias, vivenciam nas brincadeiras e vivenciam de uma maneira muito lúdica através de uma tábua, que a gente chama tábua da tabuada, que ali ela forma também figuras geométricas. E a criança vai aprendendo a tabuada de uma maneira tão leve, ela se entrega a esse conhecimento, e esse conhecimento está também dentro dela, que não é nada como a gente aprendeu assim, tão forçado, como tem que decorar, como tem que saber, como tem que recitar a tabuada. As crianças vão aprendendo isso de uma maneira muito natural. É uma época que eu falo com muito encantamento. Inclusive, eu estou com a minha tábua aqui, porque essa semana estava treinando também aqui para ensinar para eles. Eu trouxe a minha para casa. É uma tábua assim, de madeira, né? Elas ganharam de presente. E ontem, né, eu estava mostrando ao meu marido as descobertas que as crianças já fizeram com essa tábua, essa semana. E ele fala, nossa, eu queria ter aprendido assim também. Todo mundo usa essa frase quando descobre como é a matemática no segundo ano na escola Waldorf. Eu queria ter aprendido assim. Porque ele falou assim, não, assim é muito legal aprender. Gostaria de mostrar para vocês um pouquinho só, uma tabuada que a gente faz, que é a do quadro. Ai, estava torta. Tá vendo direitinho aí? A gente vai formando com essa tábua, na verdade, uma mandala.
E as crianças, elas vão vendo a beleza dessas descobertas também nessas aulas de matemática. Por exemplo, a tabuada do 4, a gente tem uma música, a gente faz uma paródia para cada uma delas. As crianças aprendem a cantar, aprendem a vivenciar essa música com o corpo, aprendem também na história, e depois a gente traz para essa tábua, e depois a gente vai para o caderno, mas a gente só vai para o caderno depois que ela já vivenciou tudo isso, né? Então, a do 4, a gente tem uma música que é assim: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, e agora eu conto de 4 em 4. E aí elas falam: nossa, surgiu uma estrela! Que bonita! E essa estrela faz parte de uma história que a gente vai contando e que elas vivenciam essa história, né? Ah, é linda demais! Ó, o Noah vai ter o ano que vem, tá vendo aí, Carol? Então, todas elas, a Ana ama mesmo, toda tabuada vai formar uma figura diferente, né? E essa semana a gente estava trabalhando a do 6, e elas, na hora da aula, eu fiquei emocionada, porque elas descobriram coisas muito lindas. Eu vou tomar um tempinho aqui, mas eu vou mostrar a do 6 para vocês. E elas vão fazer, e a gente, como as professoras falaram, a gente não vai assim direcionando a coisa, a gente apresenta e vai vendo como a criança observa, né? A do 6 foi a música do Alface Já Nasceu, que a gente fez uma paródia. Aí a gente já começa aqui 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 e 72. E agora eu já sei, essa é a tabuada do 6. Aí as crianças repararam: nossa, formou a mesma estrela do 4. E aí também elas falaram: a mesma estrela do 4, forma a mesma estrela do 6. Só que a do 6 foi a Ana que disse, não foi, Carol? Acho que a Carol estava ali perto. Carolina Varilha, ela disse sim, mas a do 6 ela vai para o outro lado, ela faz um movimento contrário da do 4. Então, assim, são coisas muito lindas que o conteúdo vai entrando assim na vida da criança de uma maneira maravilhosa. Eu fico encantada. E aí a gente traz, cada criança tem uma tábua dessa, elas ganharam de presente, né? Eu e meu marido fizemos para elas. E essa vivência toda também passa pelo corpo delas. A gente também tem a época da gotinha d'água, que é uma época muito especial, que as crianças vivenciam o ciclo da natureza, né? Principalmente o ciclo da água, e ela vem moldada num poema muito lindo, numa história, tem muita arte, muito desenho, né? As crianças também vão escrevendo, nesse processo também vão lendo e vão descobrindo poeticamente como que o vapor sobe, como que ele se forma lá em cima, como que essa nuvem desce, quando, por onde essa água passa aqui na Terra, né? Então, é uma época muito linda e muito importante para o segundo ano. Outra época da natureza também, que eles percebem o ciclo da vida, é sobre o jardim, a horta e o pomar, que foi uma época muito importante também que a gente teve. O caderno ficou muito lindo. E a matemática, ela vai seguindo, né, sendo dividida aí durante todo o ano letivo. E também a gente vai ter... a próxima época agora é uma época muito importante sobre o Senhor dos Tempos, porque o tempo é o grande conteúdo do tema do segundo ano, né? E assim, a gente está aprendendo essa matemática agora, quando a gente trabalhar o Senhor do Tempo, as crianças vão aprender sobre o ano, sobre os meses, sobre as estações.
as crianças vão aprender sobre o relógio, sobre o calendário, sobre os dias. Então, assim, é uma vivência muito rica e a gente proporciona com que a criança aprenda e, como a professora Carol falou, a gente vai observando cada criança individualmente. A gente tem essa oportunidade de acompanhar o seu processo, tanto no coletivo como no individual, como eu falei, e a gente consegue conhecer a nossa criança, as suas dificuldades, as suas potencialidades. A gente vai observando dia a dia, vai registrando, vai observando através dos registros que elas fazem também. O nosso processo de avaliação, ele se configura mais de uma avaliação mais formativa, que a gente acompanha o processo da criança, né? Então, o segundo ano, ele é muito rico também, a criança ainda está nessa fase do sentir, e todos os conteúdos também são, como eu falei, intensificados através do corpo delas, elas vivenciam tudo. Então, ainda são crianças que brincam muito, ainda prezamos com o brincar livre, né? A gente ainda preza por esse momento na sala e esse momento fora, esse momento de concentração, como a professora Carol falou, a gente não precisa falar, precisamos sentar, precisamos ouvir, agora eu vou falar disso, não. Elas entendem o momento de estar na sala, das atividades ali que a gente está fazendo, e com muita naturalidade também entendem qual é o momento de brincar delas, né? Ainda brincam também com elementos da natureza, ainda fazem comidinhas de barro, ainda dividem muito, sobem muito em árvore. Todos esses movimentos ajudam para que a criança também volte nos momentos de grande concentração para a aprendizagem na sala e fora dela também. Então, está sendo um ano muito especial, esse segundo ano, né? Para mim, o começo foi muito desafiador, mas foi um desafio que eu gostei muito de pegar e aprender. Sigo aprendendo todo dia com as minhas crianças, com as professoras, né? Nós trocamos muito, né? Tem muito esse acolhimento também para quem vem de fora da pedagogia Waldorf, eu falo, né? Eu cheguei e fui muito acolhida pelas meninas, pelas colegas professoras. E é isso, gente. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta mais, não sei, talvez alguma coisa que eu deixei de falar que vocês tenham curiosidade, nós estamos à disposição de vocês. Gente, para nós fecharmos, né, esse encontro, a gente preparou um vídeo muito especial, muito lindo para vocês assistirem, verem algumas fotos do nosso dia a dia. Mas antes, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, dizer que nós estamos muito felizes, né, que essas famílias estão curiosas, querendo aprender mais, querendo entrar nesse universo, e nós colocamos à disposição de verdade. Então, podem procurar a gente para qualquer dúvida, se for alguma dúvida mais específica, pode falar direto com a professora daquela turma, né? E muito obrigada mais uma vez por todo mundo que está aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Você vai ter um momento de tirar dúvidas. Eu acho que pode ser agora, né, meninas? Porque aí a gente deixa o vídeo para o final. Pode ser? A Luciana tem uma dúvida? Você gostaria de falar? Pode abrir seu microfone. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a gente teve aqui para conhecer um pouco mais da escola. E algumas dúvidas que eu tenho. A primeira que eu gostaria de saber se vocês têm um plano de adaptação. Eu tenho um menino vai fazer 4 anos, mas que ainda não frequentou a escola, né? Então, eu gostaria de saber se existe um plano, como ele é, para essa adaptação, dessa possível adaptação. Professora Ana, pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Bom dia, Luciana. Então, a gente tem sim um plano de adaptação, só que ele é bem variável. Como a Carol falou, a gente tem uma conversa com as famílias, e a gente tem esse primeiro momento de apresentação, e a gente conversa um pouco, e aí a gente tem um plano de adaptação que ele é gradativo. Então, ele vai aumentando o tempo da criança na escola, de acordo com a forma como ela se sente bem no ambiente. Que a gente acredita que para a criança estar na escola, ela precisa confiar naquele ambiente e na professora.
Então, a gente vai criando um vínculo com essa criança, vai mostrando para ela que está tudo bem naquele ambiente, apresentando o ambiente. E aí a gente faz assim, a criança, a gente tem ali uma semana, por exemplo, de adaptação. E aí, no primeiro dia, a criança vem e fica 1 hora. No segundo dia, ela vem e fica 2 horas. E aí, até o final da semana, ela fica o período todo, mas, como eu disse, isso é variável de acordo com a forma como a criança fica. A questão dos pais estarem juntos da criança na escola, ela também é conversada. Algumas crianças, a família vai e fica um dia com a criança no jardim, acompanhando a rotina. Algumas famílias, ela fica 2 dias, algumas chegaram até uma semana, e algumas crianças não sentem a necessidade dos pais estarem. Então, a gente vai conversando com a família, observando a criança, criando esse vínculo, né, com ela, para que ela se sinta segura naquele ambiente e possa aproveitar ele da melhor forma possível. Quando as famílias estão na escola, a gente pede que a família fique fazendo algo na escola. Então, como eu disse, a gente faz muitos trabalhos manuais, a gente trabalha bastante o jardim. Então, quando uma família, uma mãe, um pai, alguém vai acompanhar a criança nessa adaptação, a gente pede para que essa pessoa esteja ali, que a criança esteja vendo aquela pessoa de referência, mas que ela não acesse tanto a criança. Então, ela fica fazendo alguma coisa na escola, fazendo um crochê, fazendo um tricô, auxiliada pela professora, claro, regando as plantas. E aí a gente vai conversando todos os dias, nesse momento da adaptação, e vendo como a criança está e como a gente vai dar sequência nessa adaptação. Entendi. Obrigada, Ana. Por Essa nada. era uma dúvida que eu tinha. E uma que eu fiquei também acho que foi a Carol Almeida que comentou assim que as professoras estavam numa formação Waldorf, né? E aí eu vi lá que a escola é inspirada na pedagogia Waldorf. Então eu queria saber assim como é essa formação, porque eu conheço muito pouco da pedagogia, eu me simpatizo, mas eu realmente não estudei, não sei, sabe? Então eu gostaria de trocar essa informação com vocês. Como que é essa formação e esses preceitos, aonde que eu posso me inteirar para ver se realmente lendo sobre o assunto, se é isso que eu penso para a formação do meu filho. Eu gostei muito da explanação de vocês, muitas coisas aí eu senti que estão bem alinhadas com o que eu penso, mas eu gostaria de saber mais a respeito. Quer falar, Ana? Carol, Porque tem essa formação ela é bem específica, sabe? Então, nós professoras que já somos formadas em pedagogia, nós temos essa formação que é chamada de Seminário Waldorf. E ele dura de 3 anos e meio a 4 anos. Então, eu conheço famílias que fazem o seminário, não para trabalhar como professora, mas porque tem esse interesse mesmo de levar para a vida, né? Como eu disse. Então, esse seminário, ele acontece assim. 4 vezes por ano, as pessoas se reúnem do seminário, então é feita uma formação que dura durante todo o dia, e ele dura de 7 a 8 dias. Então, aqui em Minas, nós temos em Juiz de Fora formação, em São Lourenço, aí tem em São Paulo, tem no Rio, em vários, né, cantinhos aí do Brasil, nós temos essa formação. Então, a gente viaja, então nós ficamos em imersão mesmo, e é um estudo que acontece desde 7h30 da manhã até a noite, com aula, né? E toda aula é muito pensada para nós professoras. Agora, se você tem um interesse em ler mais um pouquinho, a gente pode fazer indicação de alguns livros, pode colocar você em alguns grupos, porque você pode estar querendo conhecer, mas não fazer a formação, né? Por exemplo, né? Porque a formação seria algo bem mais específico. Ai, boa, Carol. Nós temos a biblioteca coletiva na escola que a gente pode emprestar enfim, a gente pode compartilhar alguns livros e a gente estava até querendo fazer um grupo de estudos e quem sabe fazer um grupo de estudos com essas novas famílias, né? Então, fazer essa ligação aí com o Conselho das Famílias para a gente montar aí esse estudo para ele acontecer. Então, a gente pode indicar livros, grupos de estudos, alguns grupos mesmo no WhatsApp, onde as pessoas vão compartilhando materiais, porque é muito difícil. No Google, a gente não encontra quase nada da pedagogia Waldorf, é muito pouco, né?
Então, esses materiais, eles são bem restritos, e nós que somos professoras, a gente tem um acesso maior, né? Porque a gente tem acesso às professoras que vão trazendo esses materiais para a gente, mas a gente pode compartilhar, sim, muita coisa. Mas, como eu disse, a formação, ela é mais específica, né? Aí já tem uma duração, e aí já é algo mais para a gente poder trabalhar, né? E atuar na pedagogia Waldorf. Mas eu tirei sua dúvida? Era isso mesmo? Tirou, obrigada. É realmente saber a formação das professoras, então são pedagogas e que fazem esse curso de formação Waldorf, entendi. Muito obrigada, viu, gente? Eu acho que no Por nada, momento são essas querida. dúvidas que eu tenho, surgirão outras, né? Mas aí a gente vai conversando. Muito Eu obrigada. imagino. Por nada. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, Carol? A Carol levantou a mão. Eu levantei só para complementar sobre o que a Luciana perguntou, porque a nossa escola é inspirada na pedagogia, porque nós ainda não podemos dizer que nós somos uma escola Waldorf, porque nós estamos no processo de nos federalizar à Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Eu até coloquei o site aqui, tem muito conteúdo lá, muita informação, tem links, tem textos, tem eventos. Então, é um movimento que tem mais de 100 anos, né? A pedagogia Waldorf, ela começou no início do século XX, 1920, mais ou menos, e ela completou 100 anos, e nos últimos anos tem um movimento muito forte de fortalecimento da pedagogia, e nós, como escola, como gestão, também, agora, nesse processo de federalização, estamos bem mais próximas da própria federação. Então, como gestão, a gente participa de reuniões mensais do grupo de administradores e administradoras das escolas, recebemos materiais da federação. Então, a gente está nesse processo de federalização para a gente poder falar, somos uma escola Waldorf. Eu acho que isso é importante. E tem uma outra questão também que nós vamos falar vou falar aqui como conselho diretor, que é uma novidade, nós vamos soltar aqui para vocês. Nós estamos em processo de mudança de sede. Então, nós conseguimos uma sede maior, com mais espaço, que vai nos possibilitar crescer mais, e ela continua maravilhosa, com um quintal maravilhoso, e aí isso para o ano que vem. Então, as famílias que estão interessadas para o ano que vem, nós não vamos fazer visita agora no espaço físico dessa sede que a gente está, porque não justifica, né, por conta da mudança para o ano que vem. E para quem quer entrar agora, para esse ano ainda, aí dá, né, pode marcar a visita na escola, na sede atual, porque é nela que a criança vai estar até o final do ano, mas nós estamos nesse processo. Então, nós estamos finalizando os trâmites com a imobiliária, e aí estão todas convidadas, todos convidados, porque quando a gente muda de sede, é sempre um movimento das famílias de ajudar, da gente arrumar escola, de pintura. Quem gosta de pintar aí, seja muito bem-vindo e bem-vindo para ajudar a gente a pintar, porque essa escola, a gente está muito feliz com essa mudança desse espaço. Ela vai ser mais central, uma escola maior. Para quem não sabe ainda, é a antiga escola Caminho Perfeito, que é ali no centro, na rua Rui Barbosa. É uma escola que, infelizmente, fechou com a pandemia, e nós vamos passar para esse espaço agora. Então, as visitas para o ano que vem serão lá, tá bom? Mais alguma dúvida? Gente, essa escola que a Carol disse, não sei se todo mundo conhece, né? Mas quando a gente olha assim de frente, parece tão pequenininha, mas tem um espaço lindo, tem várias árvores frutíferas. É perfeito. Olhando assim, parece tão pequenininha, né? Mas quando a gente entra lá, o quintal é ideal para nossa. Ô, Isa, só antes de você falar, só finalizar aqui, complementar o que a Carol falou, a Ana, minha filha, quando eu falei, Ana, a gente vai mudar de escola. E ela falou, não, eu não quero mudar de escola, porque eu ainda não subi na árvore, tem lugar de uma mangueira que ela sobe, tem uns galhos daquela árvore que eu ainda não consegui subir.
E aí, o dia que a gente foi lá visitar a escola, ela foi, eu falei, Ana, tem muitas mangueiras aqui, tem jabuticabeira, tem goiabeira, tem, assim, você vai ter muita árvore para subir. Aí ela foi lá, ela ficou feliz e ficou maravilhada. Posso falar? Tem mais alguém? Não, né? Eu só queria fazer um movimento aqui em prol da escola e do que o Conselho das Famílias está fazendo. A gente está fazendo uns kits com essa bonequinha chamada Biomi, né? E com um monstrinho também para as próprias crianças montarem. Um kit para o Dia das Crianças. E aí todo o valor arrecadado a gente vai para o fundo da escola. É um movimento que o Conselho das Famílias está fazendo, então eu queria aproveitar para divulgar e se alguém tiver um interesse, eu vou deixar meu WhatsApp aqui escrito. Se alguém tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato, tá bom? E obrigada pelo momento aqui, foi muito bom. Como é gostoso, apesar de eu já ter estudado, né, um pouco da antroposofia e da pedagogia Waldorf, e também continuo estudando. É bom ouvir de vocês, né, tudo isso, das professoras, né, que vem, o que vem pela frente. Eu já passei por um momento, mas vou passar de novo com meu filho, então é muito especial ouvir vocês e ver que tinha tantas pessoas aqui, né? Eu vi uma hora, tinha 23 pessoas, eu falei, nossa, que legal, que bacana. Tomara que todo mundo continue com a gente, que vai ser muito bom. Bom dia e bom final de semana para vocês. Viva, podemos passar o vídeo para vocês? Ou alguém tem mais alguma pergunta ou gostaria de falar alguma coisa? Só lembrando que estamos com matrículas abertas, né? Vai abrir ainda, Carol, primeiro, segundo e terceiro ano, só reforçando. Isso, vamos abrir ainda. No dia 7, a gente tem a reunião da Assembleia para definição dos valores. O Conselho Diretor está trabalhando, assim, bastante intensamente para finalizar as planilhas. Aí a gente apresenta na Assembleia e aí, a partir da semana seguinte, a gente já abre as matrículas. Mas primeiro a gente vai ter um período para as famílias da escola e depois a gente abre para as famílias de fora, para o ano que vem, mas a gente vai divulgar no Instagram, tá bom? Bora pro vídeo, então? Obrigada, gente, mais uma vez. Um bom dia para todo mundo, um bom final de semana. Eu queria pedir para assinar a lista de presença, que eu coloquei aqui no chat o link, quem não assinou ainda. Obrigada. É isso.
Josi, você tem um videozinho também que você... Eu vou passar ele aqui agora, só um minutinho. É isso, gente. Queria agradecer muito todo mundo que acompanhou aqui com a gente, nos colocaram à disposição. Quem quiser seguir lá a página do Instagram da escola, quem ainda não segue, quem quiser conversar com as professoras, nós estamos todos lá no Instagram também. Algumas pessoas já têm o meu contato, se quiserem mais informações sobre a escola, estamos aí à disposição. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Jardim Colibri. Vamos tirar uma foto, todo mundo? Quem topar abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Vou tirar um print. Peraí, estou esperando as pessoas abrirem a câmera. Arrumar os cabelos. Peraí. Por aqui. Então, ó, 1, 2, 3 e... Tem gente abrindo ainda, peraí. Heitor, você não tá aparecendo. Peraí, gente. Então vamos, ó. 1, 2, 3 e já. X. Ih, peraí que o Heitor não apareceu. Vou tirar outra. X. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Viva! Obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Tenham um bom dia, bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada.